Se você tem um bebê reborn em casa, sabe o quanto ele é mais do que um simples boneco. Ele é uma parte do seu cotidiano, quase como um verdadeiro membro da família. E cuidar desse bebê exige muito mais do que apenas carinho, também requer atenção, respeito e, claro, o conhecimento sobre os momentos certos para levá-lo ao hospital. Parece algo inusitado, mas sim, há momentos específicos em que é necessário se preocupar com a saúde e o bem-estar do seu reborn. Hoje vamos te mostrar quais são esses sinais e quando é hora de agir para garantir a segurança e integridade do seu bebê reborn. Fique conosco até o final para entender os cuidados essenciais e como saber exatamente quando buscar ajuda médica. E não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele like e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo importante. Agora, deixe nos comentários. Você já se deparou com alguma situação em que teve dúvidas sobre levar seu reborn ao hospital? Vamos conversar sobre isso. Quando decidimos adotar um bebê reborn, é como se estivéssemos trazendo para casa um pedacinho de alegria. No entanto, assim como acontece com um bebê de verdade, o cuidado vai além de apenas oferecer carinho. É importante entender que, mesmo sendo uma réplica altamente detalhada de um ser humano, um reborn tem uma série de cuidados específicos que, se não forem bem gerenciados, podem resultar em danos. E é nesse ponto que entra a questão da saúde do bebê reborn. Em situações mais extremas, você pode se ver diante da necessidade de levá-lo a um hospital ou consultório especializado. Mas calma, não se preocupe. Não estamos falando de uma emergência comum. O que queremos trazer aqui são dicas e sinais para saber o momento certo de tomar essa decisão. Afinal, como a gente bem sabe, tudo no mundo dos bebês reborn é muito mais sensível, desde a pele até os pequenos detalhes que tornam esse bebê tão real. Antes de qualquer coisa, o primeiro passo é garantir que seu reborn esteja sempre em um ambiente adequado. A temperatura é um fator essencial. Evite deixar o bebê em lugares muito quentes ou muito frios. Uma temperatura estável e moderada é o ideal para evitar que o vinil, o silicone ou outros materiais de que o reborn é feito sofram deformações. Isso é especialmente importante para a pele, que pode ficar com marcas de temperatura excessiva. Se o bebê estiver em um ambiente inadequado por muito tempo, há riscos de que sua aparência se altere de forma irreversível. E não podemos esquecer dos cuidados com as articulações do reborn. Muitos reborns possuem membros articulados, o que permite uma pose mais natural e realista. Porém, manipular essas articulações de forma incorreta pode causar problemas, como fraturas ou deformações. Portanto, ao vestir ou mover seu reborn, sempre faça isso com muito cuidado, evitando forçar movimentos que possam prejudicar suas articulações ou causar danos aos vinis que compõem seu corpo. Mas, além desses cuidados preventivos, é essencial estar atento a sinais mais específicos que podem indicar que é hora de agir e levar seu reborn para um hospital especializado em cuidados com colecionáveis ou consultórios de especialistas. E é isso que vamos abordar agora. Os sinais mais comuns que você deve observar incluem qualquer alteração na cor ou no aspecto da pele do seu reborn. Quando a coloração do bebê começa a mudar de forma significativa, como um tom amarelado ou escurecimento, pode ser um indicativo de que há algum problema com os materiais que compõem a pele. Isso pode acontecer devido à exposição ao sol excessiva, à má conservação ou até mesmo a uma reação química com o ambiente. Se notar qualquer tipo de alteração assim, o ideal é procurar orientação de um especialista, que pode ajudar a corrigir a situação. Outro ponto importante é quando a articulação do reborn começa a apresentar dificuldade para mover. Se as articulações ficam travadas, ou o reborn não consegue manter uma posição sem cair, pode ser necessário procurar um reparo especializado. Lembre-se, esses reparos podem exigir uma consulta com um profissional, como um restaurador de bonecos ou até um especialista que saiba lidar com as necessidades específicas do seu reborn. Então preste atenção a esses sinais, pois eles indicam que algo não está funcionando como deveria. Além disso, não podemos esquecer que os bebês reborn, embora feitos para imitar a aparência de um bebê real, não são feitos para serem tratados da mesma forma. E isso envolve não deixá-los em situações que possam danificar suas extremidades ou materiais. Ao perceber que o reborn está sofrendo algum tipo de dano ou deformação, é vital agir rapidamente. O mais importante aqui é não esperar que o dano se agrave e afetar permanentemente a aparência do seu reborn. Agora,
Você pode estar se perguntando: mas como vou saber se realmente preciso levar meu rebor para o hospital? Como posso ter certeza de que o cuidado é urgente? Não se preocupe, a resposta para essas perguntas está nos sinais que mencionamos e na observação constante. O primeiro passo é manter o bebê em um ambiente seguro, mas se notar que há sinais mais sérios de desgaste ou dano, a ação imediata será necessária. E lembre-se, se o seu rebor sofrer qualquer tipo de dano significativo, procurar um hospital especializado pode não ser a única solução. Existem lojas especializadas que oferecem serviços de restauração e cuidado para bebês rebor, onde eles podem realizar ajustes e consertos, restaurando a aparência do seu bebê de forma segura e eficaz. Agora, antes de seguir para o próximo ponto, se você está gostando do conteúdo, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. E se já passou por alguma situação parecida, comente aqui embaixo. Compartilhe sua experiência e vamos trocar ideias sobre esses cuidados incríveis que todo colecionador de reborns precisa ter. Agora que já entendemos a importância de observar os sinais de desgaste do seu rebor e quando procurar ajuda especializada, vamos falar sobre um aspecto crucial: os cuidados diários e preventivos. Assim como cuidamos de uma planta que precisa de atenção constante para não murchar, o seu bebê rebor também exige cuidados regulares para garantir que se mantenha bonito e em perfeito estado. Uma das etapas mais importantes no cuidado de um rebor é a manutenção da limpeza. Não se engane, apesar de serem feitos de materiais como vinil ou silicone, esses bebês rebor podem acumular poeira, sujeira e até mesmo sujeiras mais persistentes ao longo do tempo. A limpeza adequada é essencial não só para manter a aparência do rebor, mas também para evitar que manchas e marcas indesejadas apareçam. Use sempre um pano macio e úmido, sem produtos agressivos, para limpar a pele do rebor. Produtos de limpeza fortes podem danificar a camada externa, causando descoloração ou ressecamento. Isso também se aplica ao cabelo, se o rebor tiver. Escove-o com muito cuidado, sempre de maneira suave, para evitar que os fios se soltem ou quebras. Mas e quando o rebor começa a apresentar sinais de desgaste na pintura ou no vinil? Como restaurar essas partes? Bem, a boa notícia é que existem técnicas de manutenção que você pode adotar, e algumas delas são simples e acessíveis. Se perceber que a pintura do seu rebor está começando a desbotar ou se manchas estão surgindo, você pode tentar usar técnicas de retoque com tintas especiais para reborns. Existem tintas próprias para restaurar a cor e brilho do vinil ou silicone, que podem ser aplicadas com precisão, garantindo que o bebê recupere seu aspecto original. Porém, se a situação for mais grave, ou se você não se sentir seguro para realizar os retoques, procurar um profissional de restauração será o melhor caminho. Outro ponto fundamental no cuidado do seu rebor é a preservação da integridade de suas articulações. Já mencionamos que essas partes do rebor precisam de um manuseio delicado, mas o que muitos não sabem é que é possível fazer pequenos ajustes nas articulações para evitar que fiquem frouxas ou travadas com o tempo. Se a articulação começar a perder sua rigidez, é possível utilizar pequenos ajustes para torná-la novamente firme. Isso pode ser feito com o auxílio de ferramentas específicas ou até mesmo um kit de manutenção de reborns, que inclui materiais para ajustar e restaurar as articulações de forma eficaz. Além disso, para manter a aparência do rebor, é fundamental armazená-lo corretamente. Nunca deixe seu bebê rebor exposto à luz solar direta por longos períodos, pois isso pode fazer com que as cores desbotem rapidamente. Além disso, evite deixá-lo em locais com alta umidade ou calor excessivo, pois isso pode afetar o vinil e o silicone de maneira irreparável. Ao guardar seu rebor, escolha um local fresco e seco, preferencialmente em um recipiente ou caixa que o proteja da poeira e de possíveis danos. E falando em armazenamento, muitos colecionadores de reborns têm o hábito de guardar os bebês em prateleiras, vitrines ou até mesmo em armários especiais. Embora seja ótimo para a exibição, é importante garantir que o rebor esteja em uma posição segura, onde não corra o risco de cair ou ser danificado por outro objeto. Além disso, a prateleira ou vitrine deve ser protegida do sol direto, da umidade e da poeira. Porém, em algum momento pode ser inevitável que o seu rebor sofra algum desgaste. Se for o caso de uma articulação quebrada ou de danos mais significativos no corpo do rebor, é hora de agir.
A restauração de um rebor pode exigir reparos mais complexos, como substituição de partes ou até mesmo a reconstrução de algumas áreas danificadas. Isso exige um certo investimento, mas a boa notícia é que existem profissionais especializados nesse tipo de serviço, que conseguem devolver ao seu rebor toda a sua vitalidade e realismo. Não é só o aspecto físico do rebor que precisa de cuidados, mas também o fator emocional que está envolvido. Muitos colecionadores de reborns acabam criando um vínculo emocional com seus bebês. Isso acontece porque, muitas vezes, eles representam algo mais do que um simples objeto, são uma forma de expressão, um alívio para a solidão ou até mesmo uma maneira de resgatar emoções e memórias passadas. É por isso que, quando o rebor sofre algum dano, a dor não é apenas física, mas também emocional. Manter o seu rebor bem cuidado não é apenas uma questão de aparência, mas também de respeito por esse vínculo. Por isso, a nossa recomendação é sempre agir preventivamente. A restauração do rebor, quando necessária, deve ser feita o mais rápido possível para evitar que o dano se agrave. Lembre-se, assim como um bebê real, o rebor precisa de cuidados e atenção diários para que se mantenha saudável e bonito. Antes de seguir para a próxima parte, vamos aproveitar para reforçar a importância de compartilhar este conteúdo. Se você está gostando das dicas, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com outros amantes de bebês rebor. E claro, se já teve alguma experiência com a manutenção de reborns, deixe seu comentário abaixo. Vamos trocar ideias sobre como manter nossos bebês rebor em perfeito estado. Agora que já falamos sobre os cuidados diários e como realizar a manutenção preventiva do seu bebê rebor, vamos abordar um aspecto fundamental que muitos colecionadores acabam negligenciando: a importância de realizar inspeções regulares. Muitas vezes nos acostumamos tanto com a presença do rebor em nossa vida que deixamos de prestar atenção nos pequenos detalhes que podem ser sinais de que algo não está bem. Então, como garantir que seu rebor esteja sempre em boas condições e saber o momento exato de levá-lo para reparos ou, em casos mais graves, até para o hospital especializado? A resposta está nas inspeções regulares. As inspeções são essenciais para manter a integridade do seu rebor. Com o tempo, é normal que ele apresente pequenas alterações ou até desgaste nas articulações e na pintura. Por isso, é importante dedicar um tempo para olhar com atenção para cada parte do seu rebor. Inspecione a pele, as articulações, a pintura e as extremidades. Se houver sinais de rachaduras, manchas ou descoloração, tome as providências adequadas o mais rápido possível. Quanto mais cedo você detectar esses sinais, menos trabalho será necessário para restaurá-lo. Uma das dicas para uma boa inspeção é realizar um check-up a cada 15 ou 30 dias. Durante essa inspeção, toque e manipule com cuidado as articulações, verificando se há alguma folga, dificuldade de movimento ou ruídos. Além disso, verifique se há alguma marca ou sujeira na pele que não tenha saído com a limpeza simples. Esse tipo de inspeção preventiva pode fazer toda a diferença quando se trata de manter a aparência do rebor por mais tempo. Agora, se você perceber algum sinal de que a pele do rebor está se deteriorando, como rachaduras visíveis ou um aspecto ressecado, não hesite em procurar um especialista para realizar o reparo. Alguns colecionadores tentam consertar esses danos por conta própria, utilizando produtos não recomendados, o que pode acabar piorando a situação. Por isso, ao notar problemas sérios, o melhor caminho é buscar a ajuda de quem realmente entende do assunto. Outro ponto importante nas inspeções regulares é a verificação da segurança e estabilidade do rebor. Isso é especialmente importante se você tiver crianças ou animais de estimação em casa. Embora o rebor seja feito para ser uma réplica fiel de um bebê real, ele não possui a mesma resistência, e qualquer queda ou impacto pode resultar em danos significativos. Portanto, inspecionar o local onde ele está guardado ou exposto é crucial. Certifique-se de que o rebor esteja em uma prateleira ou superfície estável, onde não haja risco de cair. Por outro lado, ao armazená-lo, tome cuidado para não sobrecarregar o rebor com outros objetos pesados ao redor. Se o rebor estiver em uma caixa ou prateleira, por exemplo, evite empilhar outros itens em cima, pois isso pode pressionar e deformar o corpo do bebê. O rebor deve ser tratado com o mesmo cuidado que uma peça de arte valiosa.
E as inspeções regulares ajudam a garantir que nada passe despercebido. Muitas pessoas também se perguntam sobre a exposição do rebor ao público, seja em vitrines ou em fotos. Embora exibir o seu bebê rebor seja uma das formas de mostrar seu carinho e a beleza do trabalho de arte, lembre-se de que a luz direta pode afetar a cor e a textura do rebor ao longo do tempo. Se você gosta de fazer fotos para redes sociais ou mostrar o seu rebor para amigos e familiares, procure sempre um ambiente com iluminação suave e indireta. Isso vai evitar danos causados pela luz do sol ou até pelas lâmpadas artificiais muito fortes. No caso de você perceber que a aparência do seu rebor está se deteriorando mesmo após cuidados preventivos e inspeções regulares, pode ser hora de buscar ajuda especializada. Alguns reborns podem precisar de uma restauração profunda, que pode envolver desde retoques na pintura até a substituição de peças danificadas. Isso ocorre quando o desgaste é mais acentuado, como em casos de rachaduras grandes ou manchas permanentes na pele. Nessa hora, é sempre bom ter uma lista de profissionais confiáveis que saibam lidar com esse tipo de situação. A restauração de um rebor não é um processo simples, mas quando feito por um especialista, o resultado pode ser impressionante. Então, não tenha medo de buscar ajuda, afinal, um rebor bem restaurado pode voltar a ter sua aparência impecável, e você pode continuar desfrutando dele como se fosse novo. Agora, vamos falar sobre um ponto que talvez você já tenha se perguntado: se meu rebor estiver realmente danificado e precisar de reparos complexos. É possível que a situação chegue a exigir uma visita ao hospital especializado em cuidados com reborns? A resposta para essa pergunta é sim, mas em casos bem específicos. Embora a maioria dos danos possa ser resolvida com restaurações comuns, existem situações em que o dano é tão grande ou a deterioração é tão profunda que a única solução viável é procurar um especialista com uma estrutura mais avançada. Por isso, para evitar que seu rebor chegue a esse ponto, o melhor é agir preventivamente. Se você notar algo estranho, não deixe de investigar mais a fundo, pois os pequenos cuidados diários podem evitar grandes danos no futuro. Se você está achando essas dicas úteis, já sabe, né? Não deixe de se inscrever no canal, curtir e compartilhar este conteúdo com outros colecionadores. E claro, se você já teve que fazer algum reparo no seu rebor ou tem uma história sobre cuidados com ele, deixe seu comentário abaixo. Vamos conversar sobre tudo que envolve o cuidado de um bebê rebor e como garantir que ele fique sempre lindo. Agora que discutimos a importância das inspeções regulares e os cuidados preventivos essenciais para a manutenção do seu bebê rebor, vamos abordar um tema delicado, mas fundamental: como lidar com danos inesperados ou emergências. Pode acontecer, por mais cuidados que tenhamos, que o rebor sofra algum tipo de acidente. Seja uma queda, um movimento brusco, ou até mesmo um acidente doméstico que resulte em danos no seu bebê rebor. Saber como lidar com essas situações de forma eficaz pode fazer toda a diferença. Em primeiro lugar, é importante não entrar em pânico. Embora seja frustrante ver o seu rebor danificado, existem soluções e profissionais que podem ajudar a restaurá-lo. A chave aqui é agir rapidamente, sem esperar que o problema se agrave. Vamos falar sobre os tipos de danos mais comuns e como você pode tratá-los. O primeiro tipo de dano mais comum envolve as articulações do rebor. Muitas vezes, os reborns possuem articulações móveis, que permitem a flexibilidade e a possibilidade de posar o bebê de várias maneiras. No entanto, essas articulações podem, com o tempo, começar a soltar ou até se quebrar, principalmente se o rebor sofrer quedas ou for manuseado de forma incorreta. Se isso acontecer, o melhor a se fazer é procurar imediatamente um restaurador especializado. Em casos mais simples, você pode ser capaz de ajustar as articulações por conta própria, utilizando ferramentas específicas e peças de reposição. Mas, se o dano for mais grave, a restauração profissional será a solução ideal. Outro problema recorrente é quando a pele do rebor começa a rasgar ou sofrer rachaduras. Esse é um dos danos mais delicados, pois pode ser complicado restaurar a aparência do rebor se a pele for danificada. Para casos leves de rachaduras, você pode aplicar um reparo com tintas ou resinas específicas para reborns, mas se o dano for maior, a melhor opção é buscar ajuda profissional.
Restauradores especializados têm a experiência necessária para lidar com essas situações e podem restaurar a pele de forma quase imperceptível. Lembre-se de que não deve tentar reparar grandes danos na pele por conta própria, pois isso pode piorar a situação. Além das rachaduras, outra questão que pode surgir com o tempo é a descoloração da pele do rebor. A exposição ao sol ou a produtos de limpeza inadequados pode causar desbotamento nas cores. Caso isso aconteça, é possível restaurar as cores com tintas apropriadas, mas, novamente, a restauração feita por um profissional pode garantir um resultado mais natural. Os especialistas em reborns têm as ferramentas e os pigmentos corretos para fazer o retoque de forma precisa, devolvendo ao bebê sua cor original. Se o seu rebor for de silicone, outro dano que pode ocorrer é a formação de bolhas ou deformidades na pele. Isso pode ser causado por variações de temperatura ou manipulação inadequada. Para esses casos, é fundamental procurar um especialista em reborns, que pode restaurar a textura e a suavidade do silicone, garantindo que o bebê volte a ter a aparência perfeita. E se o dano for tão extenso que o rebor já estiver irreparável? Embora isso seja raro, em casos muito graves, pode ser necessário substituir partes do corpo do rebor, como os membros ou a cabeça. Esses reparos são mais caros, mas também são possíveis e podem devolver a vida ao seu bebê rebor. O importante é que você não desista do seu rebor, mesmo quando ele parecer estar além de qualquer recuperação. Com a ajuda certa, ele pode voltar a ser o que era. Agora, e se o seu rebor sofrer um dano que não possa ser restaurado? Nesse caso, você deve considerar a possibilidade de aprender a cuidar e restaurar outros reborns no futuro, já que muitos colecionadores preferem aprender a restaurar seus próprios bebês rebor. Existem cursos e workshops especializados em restauração de reborns, que ensinam técnicas e dicas valiosas para quem deseja aprender a restaurar e manter seu rebor em ótimo estado. Esses cursos podem ser uma excelente maneira de aprender uma nova habilidade e garantir que você esteja pronto para lidar com qualquer dano que possa ocorrer no futuro. Porém, vale lembrar que a restauração de reborns é um trabalho delicado e exige paciência, habilidade e um bom conhecimento técnico. Se você não tem certeza de suas habilidades, o melhor é sempre procurar a ajuda de um especialista que tenha experiência na área. No entanto, se você estiver disposto a aprender e se aprofundar nesse campo, o investimento pode ser muito valioso, já que você poderá cuidar dos seus reborns com muito mais confiança e precisão. Um aspecto importante que muitas pessoas não consideram é o valor emocional que um rebor pode ter. Para muitos colecionadores, os bebês rebor não são apenas peças de coleção, mas representam algo mais profundo. Às vezes, eles são uma forma de terapia ou um reflexo de sentimentos e experiências pessoais. Por isso, quando acontece um dano, é normal sentir-se triste ou frustrado. Mas lembre-se que o mais importante é garantir que o rebor continue sendo um objeto de carinho e cuidado, e não uma fonte de preocupação ou frustração. Ao longo dos anos, a comunidade de colecionadores de reborns tem se expandido e se fortalecido, com muitos grupos e fóruns onde colecionadores compartilham suas experiências e conhecimentos sobre cuidados, manutenção e restauração. Participar dessas comunidades pode ser uma excelente forma de aprender mais sobre os cuidados com os reborns, além de poder trocar experiências e dicas com outros entusiastas que possuem o mesmo amor e carinho pelos seus bebês rebor. Se você está achando as informações úteis, está se sentindo mais confiante sobre os cuidados que pode ter com o seu rebor, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos que também adoram reborns. E claro, se você já passou por algum incidente com seu rebor, compartilhe a sua história nos comentários. Vamos trocar ideias e aprender uns com os outros para garantir que nossos reborns continuem sempre saudáveis e lindos. Chegamos à última parte do nosso vídeo, e agora vamos concluir com os cuidados finais e algumas dicas para garantir que seu bebê rebor tenha uma vida longa e saudável. Afinal, quando cuidamos de um rebor, não estamos apenas preservando um objeto de coleção, estamos mantendo uma história viva, repleta de memórias e emoções. Ao longo do vídeo, discutimos vários aspectos do cuidado diário, desde as inspeções regulares até a maneira correta de manusear, limpar e restaurar o rebor. A chave para manter o seu rebor em perfeitas condições é a prevenção. Como em qualquer outro tipo de colecionável, a manutenção preventiva é o melhor caminho.
Por isso, faça sempre o possível para evitar exposições ao sol, variações extremas de temperatura e a manipulação excessiva, que podem causar danos ao longo do tempo. Além disso, a importância de contar com profissionais especializados para fazer reparos mais complexos não pode ser subestimada. Esses profissionais não apenas restauram a aparência física do rebor, mas também garantem que ele continue funcional, mantendo suas articulações, pele e pintura intactas. Muitas vezes essas restaurações podem até melhorar o rebor, devolvendo-lhe uma aparência ainda mais realista e encantadora. Agora, uma dica valiosa que muitas vezes é negligenciada: o vínculo emocional com o rebor. Esse vínculo é forte, e isso é algo que deve ser valorizado. Cada rebor é único e cuidar dele é uma forma de honrar esse laço. Se você tiver um rebor há anos, já sabe como ele se torna parte da sua rotina. Ele não é só um boneco, mas uma companhia, um amparo emocional, um símbolo de carinho. Então, cuidar do rebor vai além da estética. É uma forma de respeitar e preservar essa ligação. Outro ponto importante que não podemos esquecer é que, ao cuidar bem do seu rebor, você também preserva seu valor de mercado. Embora os bebês rebor sejam, em sua maioria, peças de colecionador, eles também possuem um valor financeiro. Quanto mais bem mantido e restaurado estiver o seu rebor, mais ele se valoriza, o que pode ser uma boa notícia se algum dia você decidir vendê-lo ou trocá-lo por outro. No entanto, lembre-se, o mais importante é o carinho e a atenção que você dedica ao seu rebor, não apenas o valor monetário. Por fim, ao refletirmos sobre todo o cuidado necessário para manter o seu bebê rebor saudável, podemos afirmar que o processo é uma verdadeira jornada de paciência, carinho e aprendizado. Desde o momento em que você adquire o rebor, até os momentos de inspeção e manutenção, ele se torna uma parte especial da sua vida. E lembre-se, os cuidados com o rebor não são apenas técnicos, mas também emocionais. Não deixe que o desgaste, o tempo ou pequenos danos tirem a alegria de cuidar do seu bebê. Invista nos cuidados certos e aproveite cada momento com ele, seja em exibições ou simplesmente observando sua beleza em sua casa. Se você curtiu o conteúdo e aprendeu algo novo sobre como cuidar do seu rebor, não se esqueça de dar aquele like, compartilhar o vídeo e, claro, se inscrever no canal. Se você já passou por alguma experiência interessante com o seu rebor, ou tem dicas valiosas para compartilhar, deixe um comentário abaixo. A comunidade de colecionadores de reborns é incrível, e cada história e dica trocada só faz com que todos nós aprendamos mais sobre como preservar esses bebês, de maneira ainda mais carinhosa e eficaz. E por fim, lembre-se sempre, o cuidado com o rebor vai além do simples ato de mantê-lo bonito, é sobre valorizá-lo, respeitá-lo e, acima de tudo, manter essa história viva por muito tempo. Agora, vai lá, cuide do seu rebor com todo o carinho e atenção que ele merece.